a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos ler Atos 16, a partir do versículo 6. Diz assim: E percorrendo a região frígio-galáxia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contratado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Versículo 12, novamente. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que por ali estavam. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo lhe dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. Aleluia! Paz do Senhor, amadas. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, e é com muita alegria que estou aqui novamente para juntas estudarmos a carta aos Filipenses. Começamos essa leitura no livro de Atos, não estou no livro errado não, viu? Pode ficar tranquila. É justamente para começarmos a introdução desta carta poderosa, de apenas 4 capítulos, que nós iremos estudar a partir de agora, a pedido da minha irmã Edilene. Estou aqui com vocês para juntas, nós estarmos lendo e aprendendo e estudando esta carta poderosa, conhecida como a carta da alegria, a carta da gratidão, a carta do amor, principalmente a carta da alegria. Nós vamos ver muito esta palavra e esse contexto aqui de alegria por parte do apóstolo Paulo sendo descrita nesta carta. E eu quero que nós possamos iniciar essa leitura com você guardando sempre no seu coração, em que no momento em que o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele estava preso, não nesta prisão lá de Filipos que nós lemos. Essa história que nós lemos no livro de Atos, eu sei que você que é aqui do grupo Germinando há mais tempo, desde o início, vai se recordar muito bem. Nós lemos ela há pouco tempo agora, onde o apóstolo Paulo ele tinha um projeto, um plano, uma programação, um desejo do coração dele de ir pregar a palavra de Deus na Ásia. Esses eram os planos de Paulo. Porém, diz ali em Atos capítulo 16 que por 2 vezes ele foi impedido pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor Jesus. Não sabemos o que exatamente aconteceu, que Paulo entendeu claramente que ele estava sendo impedido.
Porém, nesse mesmo momento, ele teve uma visão e nesta visão um varão se colocou diante dele, dizendo: venha Macedônia e nos ajuda. Então ele entendeu que era uma direção, um chamado de Deus, e nós precisamos sempre, irmãs, também ter esse entendimento. A palavra do Senhor diz que os homens fazem planos, que os nossos corações planejam e fazem planos, mas que a melhor direção, que a decisão assertiva para as nossas vidas vem do Senhor Jesus. Então os planos de Paulo eram muito bons. Quem diria que Deus ia intervir dizendo: não, não vai pregar a palavra na Ásia. Porém Deus tinha outros planos. E eu comecei ali nessa leitura porque a igreja de Filipenses, ela nasce ali em um momento da intervenção da mão de Deus sobre os planos de Paulo e direcionando ele a Filipos. Diz ali naquela leitura que nós lemos que Paulo chegou a Filipos e ali ele ficou alguns dias. Então, desde esse primeiro momento, nós vamos tirar lições práticas para as nossas vidas. E essa carta aqui é muito poderosa, irmãs, como toda a palavra de Deus. Nós vamos o tempo inteiro ver o apóstolo Paulo desafiando, instruindo os filipenses e todos os santos aqui a ter uma vida prática, a ter uma vida vivida na prática da palavra. Nós entendemos que Paulo, ele entendeu a intervenção das mãos de Deus ali naquela situação, e nós também já, desde esse primeiro momento, já pegamos essa aplicação para as nossas vidas. Deus, ele tem os caminhos dele, ele tem os planos dele. E quando Deus intervém, hoje talvez nós diríamos as nossas agendas, né? Nós temos aí talvez tudo organizadinho, mas não dá certo por aquele lado. Muitas vezes é Deus nos querendo conduzir, é Deus querendo tomar a frente, tomar a direção, e nós podemos entender que Deus, ele tem sempre a primazia. Deus, ele tem que ter lugar de comando e de controle nas nossas vidas. Mas sem demora vamos chegar aqui, né, começar a leitura. Eu vou tentar ler mais do que falar, por isso também comecei lendo, porque o mais importante, irmãos, é essa palavra vir ao nosso encontro, vir de encontro ao meu e ao seu coração. Se envolva com essa palavra, deixe que ela te pegue, que ela penetre, que ela entre, que você possa realmente absorver a palavra. Volte lá em Atos 16, leia o momento em que essa igreja foi implantada pelo apóstolo Paulo, né, que tentava fazer uma coisa, mas Deus direcionou ele, e através da direção de Deus, o evangelho propagou a toda a Europa, né, de forma que Deus foi conduzindo. Então essa igreja nasce debaixo da direção das mãos do Senhor. E aqui no versículo 1, né, vamos começar lendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, incluindo bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo é quem escreve a carta, né? Ele escreve aos filipenses, a todos os santos que estão em Filipos, em Filipenses, e também aqui um diferencial que a gente vê, né, não nas outras cartas, essa carta também é escrita para os líderes, bispos e diáconos que cooperavam, que ajudavam o apóstolo Paulo nesta igreja, nesta obra. Vamos ver aqui no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então, irmãs, essa igreja nasce lá em Filipos, quando Paulo é dirigido para ali. Chegando ali, irmãs, Paulo não encontra facilidade. Ele é preso, açoitado e preso, como nós lemos lá. Não lemos essa parte que ele foi açoitado e preso, mas quando ele chega na cidade, acontece um tumulto, ele é açoitado, ele é preso. E Paulo poderia dizer: ah, Senhor, eu queria ir para a Ásia,
o Senhor me interviu, me trouxe para cá para eu ser preso. Mas ele começa essa carta dizendo assim: dou graças ao meu Deus por vós, todas as vezes que me recordo de vocês. Paulo, como eu disse a vocês, eu quero que você tenha sempre no seu coração, quando nós estivermos lendo essa carta, que Paulo estava preso. Não essa prisão lá em Filipos. Paulo foi preso por outras vezes, não apenas uma vez. É bem provável, quase certo mesmo, que Paulo estivesse preso em Roma, quando escreveu esta carta aos Filipenses. O fato é que ele não começa a carta dizendo: irmãos, a coisa tá feia para mim, deu ruim, eu estou preso, eu quero que vocês orem para me ajudar a sair dessa prisão. Não é isso que nós vemos nesta carta. Nós vamos ver o apóstolo Paulo, pelo contrário, dizer: eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Graças, eu dou graças, eu sou agradecido pela vida de vocês. E aqui ele vai falar, né? Por que motivo ele é agradecido? Fazendo sempre com alegria. E é a primeira vez que nós vamos ver a palavra alegria aqui na carta. Então, Paulo preso, ele dá graças e ele também dá graças com bastante alegria. É isso que ele está dizendo. Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Nós lemos lá no capítulo de Atos, a primeira convertida dessa igreja foi Lídia, uma mulher que ouviu, teve o coração tocado pelo Espírito Santo, os ouvidos abertos, e ela recebeu, Paulo em sua casa. A igreja, aqui nos tempos do apóstolo Paulo, elas começavam não em tempos suntuosos como nós vemos hoje, mas nas casas, assim como na casa de Lídia. E aqui ele prossegue dizendo no versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo começa a sua carta dizendo: eu dou graças ao meu Deus por vós, em minhas orações que faço, sempre lembrando de vocês com muita alegria, pela cooperação de vocês desde o princípio e sempre. Esta igreja, ela sempre colaborou com Paulo. Nós vamos ver aqui no decorrer dessa carta. Por isso, a gratidão, a alegria de Paulo para com esses irmãos. E ele diz algo tão tremendo, e nós vamos, como eu disse para vocês, buscando trazer para nós, aplicar nas nossas vidas. Ele diz: eu dou graça a Deus por vocês, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de hoje. Primeira coisa, irmãs, nós podemos perceber que não havia aqui no apóstolo Paulo um homem preso por cadeias. Era uma prisão de Roma. Nós lemos lá no livro de Atos, não sei se vocês lembram, no livro de Romanos, que era uma prisão domiciliar. Ele estava junto de um soldado, guardas ali sempre cercando. Mas ele diz assim: aquele que começou a boa obra na vida de vocês há de completá-la. Não havia nesse homem uma linguagem de murmuração, de amargura. Pelo contrário, havia um coração alegre e um coração produtivo. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo em todo o tempo era rápido e produtivo. Os poucos dias que ele esteve ali nesta cidade, ele falou do amor de Deus, ele anunciou a palavra e o Senhor fez a obra. Não é o apóstolo Paulo aqui que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra. E nos nossos dias também não é diferente. Então, irmãs, nós podemos trazer nas nossas vidas a primeira coisa, Deus tem direção para mim, para você, e nós precisamos aceitar as direções de Deus. Deus não nos chama para ter uma linguagem de murmuração, de reclamação. Talvez você faz parte daquele time de pessoas que tudo reclama. Tá calor, reclama. Tá som alto, reclama. Tá encontrando qualquer dificuldade, reclama.
Aqui nós não vemos isso, mas nós vemos o apóstolo Paulo liberando a boa palavra. O Deus que completou a boa obra em vocês, Ele vai completar, Ele vai completar. Olha, nós não somos obras inacabadas do Senhor. O Senhor tem obra para completar nas nossas vidas dia a dia. Aqui no versículo 9 ele diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. Deus nos quer completar a boa obra em nossas vidas. Deus quer aperfeiçoar a cada dia em mim e em você. Nós não somos obras inacabadas. Nós somos para sermos completados pelo Senhor, aperfeiçoados pela mão do Senhor. E é interessante nesse versículo 9 que ele também diz: eu também faço orações para que o vosso amor aumente. Ah, que coisa linda, irmãs! Se aumenta, também pode diminuir, mas o apóstolo Paulo não está falando da diminuição, embora seja isso que nós conhecemos muito nos nossos dias a dia, no nosso dia a dia, o esfriamento, a diminuição do amor um para com o outro. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que o vosso amor cresça, aumente, multiplique-se. É interessante que nós observamos bem o oposto disso. Mas como eu disse, esta carta, ela é poderosa e é poderosa na primeira pessoa. Coloque-se na primeira pessoa, que o meu amor aumente, que eu seja aperfeiçoada, que eu não esteja na condição de murmurar, que eu aceite as direções do Senhor. Se tem uma porta fechada aqui, que eu possa estar perceptível. Olha, ele diz que o vosso amor aumente em conhecimento da graça, do Verbo vivo, do Senhor Jesus, e em percepção da vontade do Senhor, que o vosso amor aumente um para com o outro. Ele prossegue dizendo no versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para compreenderdes as coisas excelentes e serdes sinceros. Essa palavra sincero, ela quer dizer sem cera, sem fingimento, sem enganação, sem máscara, verdadeiros. Ela vem dos tempos antigos, irmãs, quando era feito vasos e naqueles vasos tinha algumas fissuras, rachaduras. Então as pessoas pegavam a cera e passavam e tampavam e faziam aquele vaso bonito por fora, porém com alguns trincos, algumas rachaduras. Quando esquentava o sol ou o calor, aquela cera derretia e via-se a verdade daquele vaso. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que vocês sejam verdadeiros. Se tem alguma fissura, se tem alguma culpa, se tem alguma situação constrangedora, o Senhor é poderoso para vos aperfeiçoar. Né? Não sejam fingidos, não sejam mascarados, sejam verdadeiros. Sempre na primeira pessoa, irmãs, vamos tomar essa carta para nós. Que sejamos verdadeiras, sem fingimentos, sem máscaras, sem demonstrarmos aquilo que realmente não somos. E eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está colocando diante dos filipenses. Ele tem uma admiração muito grande por eles e está dizendo que a cada dia eles possam ser aperfeiçoados, que o amor possa crescer e que eles possam viver na verdade. O versículo 12 ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar vocês de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, irmãos, aqui o apóstolo começa a dizer aos irmãos lá, é engraçado, né?
De repente o apóstolo Paulo, lá preso, precisando, na nossa ótica, né, de consolo, de conforto, mas ele, lá da prisão, ele manda consolo e conforto aos irmãos. Ele diz: eu quero que vocês estejam cientes, irmãos, de tudo que me aconteceu. Não foi desaproveitado, não foi prejuízo, pelo contrário, foi muito bem aproveitado. Isso serviu, isso teve muito valor, não foi negativo, não foi ruim, não foi prejuízo. As prisões, a cadeia na qual eu estou ainda passando, que quando ele escreve essa carta ele está preso. Isso não foi ruim, pelo contrário, teve frutos, foi produtivo. Acontece, irmãos, que essas cadeias alcançaram os guardas que estavam perto de mim, os que estavam mais longe e muitos outros. E ele ainda que prossegue dizendo, também serviu, irmãos, para fortalecer os irmãos, encorajar eles a pregar com mais ousadia a palavra de Deus. Então, irmãs, entenda junto comigo e com a palavra de Deus, que o nosso Deus, tem um ditado aí que o nosso Deus trabalha certo por linhas tortas, né? O nosso Deus, ainda que situações que aos nossos olhos pareçam ser tortas, ser contrárias, o nosso Deus trabalha reto, o nosso Deus trabalha certo, o nosso Deus nunca erra e Ele faz produzir da maneira certa. É interessante que o apóstolo Paulo, ele diz aos irmãos, até os irmãos que poderiam ter ficado amedrontados e afugentados, não, tudo isso serviu para que eles se fortalecessem e pregassem a palavra com mais ousadia ainda. Nós temos hoje, irmãs, uma visão um pouco contrária, né, do que é a verdade da palavra, do Evangelho de Deus. Nós achamos que tudo tem que estar certinho, tudo favorável, e nem sempre é assim. O Senhor tem os meios dele e trabalha do jeito dele, mas o Senhor sempre conduz em vitória aquele que está no Senhor. Ele prossegue dizendo, eu quero ler com vocês aqui mais aqui na frente, o versículo 20 agora, 19, diz assim, como sempre também, agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo sempre sendo engrandecido, seja na vida, seja na morte. O apóstolo Paulo estava preso e algemado, mas os seus frutos, a sua voz estava sendo alcançando, saindo das prisões e alcançando, edificando, trabalhando, fortalecendo, abençoando aqueles que estavam sendo alcançados. Nós achamos que um servo de Deus não pode passar cadeias, não pode enfrentar prisões, escassez, frio, necessidades. E quando isso nos acontece, nós, ao invés de darmos graças, muitas vezes nós revoltamos, desistimos, colocamos Deus na parede e dizemos, não aceito, não posso passar por isso, eu sou dizimista, eu sou frequentador da palavra, eu sou alguém que lê, eu frequento a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e reivindicamos só as coisas favoráveis. Mas nós podemos observar aqui o apóstolo Paulo falando, seja como for, seja nas cadeias, nas prisões, nas necessidades, no frio, na fome, em qualquer situação, o Senhor Jesus é exaltado em minha vida. Seja no viver ou seja no morrer, em Cristo, o estar em Cristo é que eu tenho lucro. Nós já vimos essa frase, acredito que em Gálatas, aí para trás, né, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós podemos entender bem isso já ali nas outras cartas, mas nós entendemos claramente aqui, Paulo colocando a sua vida inteiramente à disposição do Senhor.
servindo o Senhor com a sua vida, da maneira que o Senhor conduzisse. A palavra do Senhor diz que Deus nunca nos dá, sabe, uma provação além do que nós possamos suportar, uma dificuldade além do que nós possamos suportar. Mas nós podemos também perceber, irmãos, e entender na palavra de Deus que muitas cadeias, muitas dificuldades, talvez aparentemente aos nossos olhos elas não tenham valor, não nos sirvam de nada, mas Deus está trabalhando, está usando. Então, uma das coisas que nós podemos aplicar para nós aqui também, que Cristo possa estar crescendo. E como diria minha irmã Edilene, a pergunta que não quer calar, né? Você pode dizer como o apóstolo Paulo, em qualquer situação, Cristo, né, é exaltado, é engrandecido na minha vida. Você tem podido declarar isso? Você tem visto isso na sua vida? Ou você, em situações contrárias, adversas, tem recuado, tem murmurado, tem reclamado, tem desanimado, tem desistido de avançar, de romper, de continuar edificando, fazendo, em qualquer situação? Seja sempre, olha como ele diz, seja sempre Cristo engrandecido em minha vida. Ou eu quero terminar aqui, o vídeo está ficando muito grande, lendo esse último versículo aqui, olha, que diz assim: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Que coisa poderosa é esta mensagem! Quando nós abrimos mão da nossa incredulidade e nos achegamos ao Senhor Jesus Cristo, aceitando, recebendo Ele nas nossas vidas como Senhor, crendo nele. Antes nós não críamos, duvidávamos, éramos incrédulos, mas agora nós cremos. E aí nós achamos que isso já é o máximo, não precisa de mais nada. Mas aqui vem o apóstolo Paulo e nos diz: olha, importa não somente você crer, mas vai acontecer de às vezes você padecer por Cristo, você sofrer por Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não, porque vos foi concedido a graça de padecer por Cristo, e não somente crer. Eu quero terminar por aqui, deixando esta reflexão por você. Aqui está muito quente, irmãos, um calor esses dias. Mas eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Nós vamos prosseguir no capítulo 2 e assim sucessivamente, nesta carta poderosa, a carta da alegria, onde nós aprendemos com o apóstolo Paulo dizendo: eu estou plenamente alegre em Cristo Jesus. E quero que vocês, filipenses, santos, crente, aquele que está em Cristo Jesus, essa mensagem chega a nós, a todos os santos, a todos os crentes. Ela chega a mim e a você hoje. Quero que você entenda o privilégio, a graça de não apenas crer no Senhor Jesus. Isso é muito, irmãos. É maravilhoso que você está crendo, mas tem algo mais ainda. A graça do Senhor, às vezes, nos leva, sim, a padecer, a passar situações de privações, de necessidades, de prisões, de resistências. Mas assim como o apóstolo Paulo, quando nós nos achegamos a esta palavra, a este Deus maravilhoso que nós servimos, o Senhor Jesus, para a comunhão, para a intimidade com Ele e com o Espírito Santo, ainda que padecemos, ainda que sofremos, nesta vida nós teremos aflições. Diz a palavra, não só mar de rosas, não só bênçãos. Às vezes nós ouvimos muito o evangelho, você vai receber e você vai receber muitas bênçãos. É verdade. O Senhor Jesus é abençoador e Ele nos abençoa. E nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Um homem tremendamente abençoado, mas também muito afligido. Fisicamente, emocionalmente, cadeias, prisões,
mas um homem transbordante do amor, da alegria, da graça e da glória de Deus. Que assim seja eu e você, que nós possamos deixar Cristo conduzir as nossas agendas, as nossas vidas, que o Senhor possa nos levar a tirar toda a linguagem de murmuração, de reclamação, que nós possamos nos colocar nas mãos do Senhor e permitir que Ele complete a boa obra nas nossas vidas, que Ele limpe, que Ele cure, que Ele restaure, que Ele transforme, que Ele fortaleça, que Ele tire todas as deformidades, que o nosso amor possa crescer e não diminuir. Sabe, um amor que não olha apenas para si, mas que tem capacidade, assim como o apóstolo Paulo, ainda que preso, pudesse estar orando, me livra dessas cadeias, ele estava orando para que o irmão pudesse ser plenamente abençoado. Que nós possamos permitir que Jesus seja exaltado, engrandecido em cada atitude nossa, sendo sinceros, transparecendo e mostrando o Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos nos alegrar também no Senhor, em dificuldades que viermos porventura passar. Não estou dizendo para você ter uma vida de conformidade como um masoquista que gosta de sofrer, não é isso de forma nenhuma. Eu estou dizendo para você que com o Senhor Jesus nós passamos pelas provas, pelas aflições, pelas dificuldades desta vida, como vencedoras, como mais que vencedoras, e frutificando, dando bons frutos, assim como o apóstolo Paulo. Ele é o exemplo, e eu quero que você tome assim o exemplo e a direção que o apóstolo Paulo está nos dando para esta carta poderosa. Se coloque na primeira pessoa. Eu me coloco, Senhor Jesus, diante de Ti, para caminhar com o Senhor, permitindo que o Senhor me conduza, sem murmuração, com um amor crescente e transparente por Ti, pelos meus irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, minha irmã, que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale melhor ao seu coração, mergulhe nesta palavra. E eu sei que aqui nesta carta, nesta leitura, muitas mulheres que talvez estejam presas aí, sabe, em angústias, em tristezas profundas, nós vamos descobrir a cura, a libertação e a transformação de toda a nossa tristeza em alegria, de toda a nossa angústia em paz, de toda situação que nós consideramos de perca e de derrota em vitória. E vamos ver Deus fazer contribuir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.